Graça e paz a todos e todas. Desde já quero cumprimentá-los e a gente tiramos momentaneamente os comentários para que a gente possa ter mais atenção naquilo que a gente vai expressar. Mas desde já quero agradecer a presença de todos vocês. Essa é a nossa segunda live sobre os estudos no livro do Apocalipse. E desde já agradeço a fidelidade da presença de todos vocês. No final, eu vou ativar os comentários para que a gente possa ver quem está falando, tá certo? Quem está conosco. Mas desde já, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos, sem demoras, sem delongas, vamos dar início ao nosso estudo, tá? Quero compartilhar com vocês uma leitura bíblica no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, capítulo 1. Capítulo 1 do livro do Apocalipse, Apocalipse de João. Espero que vocês estejam com as Bíblias postas também, para que a gente vai fazer um estudo expositivo do texto, tá? E é bom que vocês estejam com a Bíblia de vocês abertas. Também é interessante que vocês tenham material para anotar, também é interessante, tá certo? E eu quero gastar 50 minutos nessa live com vocês, tá? Para que também a gente possa dar continuidade. Capítulo 1 do livro do Apocalipse, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Bom, a gente vai ficar com esses 6 versículos, tá? Eu quero trabalhar com esses 6 versículos, tentar aqui, tá certo? Trabalhar com esses 6 primeiros versículos do capítulo 1. Em se tratando desse livro, o que nos chama a atenção é que é um alerta mesmo, né? O próprio tema, o alerta final, é um alerta do nosso Senhor Jesus Cristo. É um despertamento, principalmente para a sua igreja, né? Porque Jesus vai tratar com a igreja. É claro que o livro do Apocalipse também trata com juízos sobre a terra, né? Mas esse alerta nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse é um alerta do nosso Senhor Jesus Cristo às suas igrejas, né? Que estão espalhadas por todo o mundo. E é interessante que esse livro, que foi escrito no primeiro século, ele seja tão importante para nós hoje no século 21. Porque a igreja, apesar de existir várias denominações, a igreja ela é única, né? A igreja ela é única, ela é o corpo de Cristo. Então, é um alerta para os crentes, é um alerta para os cristãos,
é um alerta para cada pastor, para cada liderança, né? E é um alerta para cada crente, para que haja um despertamento, para que haja um despertamento do sono da negligência. Então, a gente vai perceber quando Jesus se reporta às igrejas da Ásia, há uma mensagem dura de repreensão. Há uma mensagem para que a igreja ou as igrejas da Ásia, elas arrependam-se, né? Na sua grande maioria, é uma mensagem dura de arrependimento. Então, são ordens para que a igreja marche. São ordens do nosso Senhor Jesus Cristo, nesses 3 primeiros capítulos, para que a igreja, como um grande exército, exerça a sua função pela qual ela foi constituída. E tudo isso culminando na glória do Senhor. Então, sua estratégia, a estratégia de Jesus, ela está focada principalmente nesses 3 primeiros capítulos. E essa estratégia para esses últimos dias, elas estão contidas nesses primeiros capítulos do livro do Apocalipse. O fim, ele se aproxima. Interessante a gente dizer isso, né? O fim se aproxima. Mas os nossos irmãos no passado também diziam isso. A igreja do primeiro século já aguardava Jesus para os seus dias. O apóstolo Paulo disse que o evangelho já tinha sido pregado a todo mundo. Essa ardente expectativa da volta do Senhor Jesus. Essa esperança do retorno, da parúzia do Jesus. E é uma chama que sempre precisa estar acesa. É uma palavra que sempre precisa estar na nossa boca. O fim se aproxima. E quando nós dizemos que o fim se aproxima, nós também estamos dizendo que Jesus está voltando. Porque a volta de Jesus é a consumação dessas coisas. É a consumação daquilo que ele irá terminar. No sentido de que consumar. Estabelecer de uma vez por todas. Então será a glorificação final e o prestar de contas final de todo esse processo que dura, desde a sua ressurreição e ascensão e esse aguardo do retorno de Jesus. Então, meus irmãos, o fim se aproxima, o tempo é chegado. E esses 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, ele nos desperta para isso. Revela a seriedade do projeto de Deus. De entendermos que nós estamos no campo de batalha espiritual. Revela a seriedade desse compromisso de sermos servos do Senhor. O tempo é chegado. E o grito de alerta, poderá ser o último grito de alerta. Então, esse senso de urgência por parte do nosso Senhor Jesus, descrito no livro do Apocalipse, nos revela a sua advertência. E é importante, irmãos, e até Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E que nós possamos ouvir, que nós possamos ouvir esse grito, esse clamor, essa trombeta de Deus, conclamando, chamando a igreja para se posicionar. A primeira coisa a considerar, a partir desse alerta do Senhor Jesus, é a natureza dessa urgência. É a natureza desse grito de alerta do próprio Jesus. E nós temos isso nos primeiros 11 versículos do capítulo 1. A natureza desse alerta vem do próprio Deus. Não vem de João, não vem dos apóstolos, vem do próprio Deus.
É um alerta vindo do soberano Senhor que fez todas as coisas. Porque esse projeto é do Senhor. E esse alerta vem do próprio Deus, do soberano Senhor, que chega até nós com autoridade suprema. Por quê? Porque Ele é Deus. E chega até nós com a autoridade daquele que está sentado no alto e sublime trono. E reina soberanamente. E reina de forma suprema. Reina sobre tudo e sobre todos. Então a natureza desse alerta vem do próprio Deus, que está assentado, à direita, do próprio Cristo, da Trindade em si. Então, se esse alerta vem do Senhor, meus irmãos, é para ser ouvido, é para ser vivenciado, obedecido e vivenciado. Esse alerta vindo do Senhor, ele precisa ser respondido e obedecido pela igreja do Senhor. Porque esse chamado é um chamado de Deus para a igreja. Então é um alerta. E este alerta é essencialmente a revelação de Jesus Cristo. Quando ele diz revelação de Jesus Cristo, ou seja, é o desvendamento de sua pessoa, de sua divina glória, de sua divina pessoa, de sua majestade. Esse grito de alerta revela, demonstra a autoridade suprema, poder soberano daquele que está nas alturas. Não há ninguém acima dele. Teve um até que quis, mas caiu. Ele é o Senhor. Então, quando a natureza dessa revelação, desse grito, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, dando a ênfase e nos dá uma ênfase à autoridade divina da mensagem. É o Pai que está declarando a mensagem. É o Pai que está revelando a mensagem. É o Pai que revelou o Filho. O Filho revelou o Pai. Então, meus irmãos, a autoridade divina desse alerta vem do próprio Deus. De Deus o Pai e de Deus o Filho. Revelando o cumprimento dessa palavra. Revelando que a palavra de Deus é infalível. A infalibilidade da palavra. Aí ele diz o que no versículo 1? Revela essas coisas que devem acontecer. Que em breve devem acontecer. Verso 1. Ou seja, Deus está dizendo que em breve devem acontecer. Porque quem falou, meus irmãos, minhas irmãs, foi Deus que falou. Não foi o homem que falou. Então, quando a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, Deus está falando com a igreja. Em breve vai acontecer. E isso também revela a sua importância, porque Deus prometeu que vai acontecer. Então Deus investe. É interessante, irmãos, observarmos nesse texto a preocupação de Deus em se comunicar com o homem, Como Deus, ele planeja, mas ele revela esse plano. Um Deus investindo profundamente no processo de comunicação. A mensagem tem origem no Deus o Pai,
é entregue a Deus o Filho, Jesus, é revelada ao apóstolo João através de um anjo, né? O anjo traz a mensagem, revela a João, João escreve e revela à igreja. Então é um Deus que se comunica, é um Deus que se relaciona, né? Como Deus se preocupa em comunicar o seu projeto. Não é aquele Deus que faz as coisas. Ele nem precisava, né? Não precisava. Eu vou fazer isso, mas ele, como Deus relacional, ele mostra, né? Ele avisa. Até para que nós venhamos o quê? Nos despertarmos, né? Para que não sejamos pegos de surpresa. Então, João, o apóstolo, testemunha escrevendo a mensagem e toda a igreja é encorajada a ler a mensagem, né? Na verdade, a mensagem era ouvida e guardar, ou seja, obedecê-la. Então, o objetivo de Deus é que a mensagem ela fosse revelada, que a verdade fosse revelada. E ela é destinada a quem? Aos seus servos e às suas servas, a igreja. E o que é que Deus espera? Que os cristãos guardem as coisas nelas escritas. Então, em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, há uma preocupação de Deus, e a gente vê isso lá no Antigo Testamento, quando Deus, né, chama o povo e através de Moisés instrui o povo na lei a obedecer e também revela as consequências da desobediência, né, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Deus revela, né? Revela através da sua palavra. Então, é muito importante para que guardemos as coisas nelas escritas. E qual é o objetivo, pastor, disso aí? Para proveito espiritual, né? Para o nosso bem. Guardar as coisas nela escritas, em especial o texto aqui do Apocalipse capítulo 1, é para o nosso bem. E o verso 3 do capítulo 1 revela uma bênção, né? É uma promessa de uma bênção encorajadora às pessoas que possam ler a palavra e ouvir. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aí esse processo de ouvir não é ouvir por ouvir, mas guardar no coração e vivê-la, há uma promessa de bênção, né? Que é que o verso 3 diz, né? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, né? Então, essas palavras que em breve devem acontecer. Então, Deus prometeu isso. Então, nós não podemos negligenciar isso, né? Deus prometeu que em breve devem acontecer. E não está somente nesse texto aqui do capítulo 1, verso 1, não. Tá? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, eu queria que você fosse abrir sua Bíblia também, no verso 6, então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem
acontecer. Ou seja, meus irmãos, há uma preocupação divina em ratificar, confirmar a palavra revelada. O verso 7, capítulo 22. Eis que venho sem demora. Olha aí. Está vendo? Eis que venho sem demora. O verso 10 do capítulo 22. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Veja como encaixa direitinho, ó. Em breve deve acontecer, eis que venho sem demora, e o tempo está próximo. Então, tudo isso tem relação com o cumprimento dessas profecias. O verso 12. Eu só queria fazer essas leituras para vocês perceberem a importância dessa palavra de Deus para nós. O verso 12 diz: eis que venho sem demora. Olha aí, ó. Novamente, o próprio Cristo falando. Falou no verso 7, falou no verso 12. Veja o verso 20, capítulo 22. Certamente venho sem demora. Olha aí. Jesus repetindo, confirmando. Aí diz assim: amém. Vem, Senhor Jesus. Essa palavra a gente usa muito na ceia. Maranata. Está aqui, ó. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. A gente diz: ora, vem, Senhor. Ou seja, não é uma coisa abstrata, não é fruto da nossa imaginação. Quando nós dizemos vem, Senhor, nós estamos apenas trazendo a lembrança de uma promessa que Ele voltará. O que é que Jesus diz no verso 7? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha aqui o capítulo 22, nos reportando ao capítulo 1, de um Deus, irmãos, que fala uma coisa e repete a mesma coisa que fala. De um Deus que não entra em conflito com a sua palavra. O nosso Deus não tem duas palavras, é uma. Aí o verso 12, eis que venho sem demora. Aí o verso 20, certamente venho sem demora. Aí João diz, vem, Senhor Jesus. Aí a igreja diz, Maranata, vem. Vem, Senhor. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele conclui com uma promessa. Ele conclui com promessa, exortação e confirmação, a fim de confirmar a mensagem das visões que Deus deu a João e fortalecer a esperança na vinda do Senhor. O verso 20, o verso 7, o verso 12 e o verso 20 do capítulo 22 do Apocalipse é uma confirmação de que Jesus vai voltar. Então, o livro do Apocalipse, ele conclui com promessa, exortação e confirmação da vinda, do retorno, da parúzia. É uma palavra usada no grego para se reportar a volta de Jesus, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, nós como igreja do Senhor, nós temos que ter a certeza do cumprimento da profecia deste livro.
O tempo está próximo. O tempo está próximo, né? O tempo está próximo. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento das Escrituras, né? O tempo está próximo. Eis que venho sem demora. Aí você diz, e essa batalha espiritual, pastor, ela acontece no longo da história da igreja. Em todos os momentos da história da igreja, a igreja viveu um conflito espiritual. Tá? A batalha espiritual, ela acontece ao longo de toda a era da igreja cristã. É importante que nós tenhamos essa percepção. Porque você fazendo a leitura na história da igreja, você vai perceber isso. Principalmente nos primeiros séculos, no primeiro século que eu diga, no livro de Atos dos Apóstolos. E depois no segundo século. Né? Os imperadores romanos matando os cristãos, perseguindo os cristãos. A própria religião judaica, os religiosos judaicos perseguindo o cristianismo. Então, os últimos dias, tanto profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, eles foram inaugurados pela ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, ele testemunhou citando a profecia de Joel. Então, esses últimos dias, né, entre aspas, revela que foi inaugurado com a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, agora, entre a primeira vinda e a segunda vinda, há esse intervalo de tempo. Que a escatologia, né, que é o estudo das últimas coisas, chama de últimos dias. Esse período, e já estamos entre o primeiro século e o 21º século, né? Um intervalo de 20 séculos. Aguardando a volta de Cristo. E o apóstolo Pedro, naquele sermão, né, onde almas se converteram, Pedro diz, é chegado os últimos dias. Aí Pedro testifica, né, do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Então, o tempo de espera acabou. Né? Em que sentido? No sentido de que nós agora precisamos, né, agir. Porque Jesus já veio. Já implantou o seu projeto, já implantou o seu reino, nós somos partícipes desse reino. O tempo é chegado. Né? Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana. Né? Ela disse, eu sei, vai vir um profeta e tal. Disse, mulher, o tempo é chegado. A hora, mulher, é agora. Então, ou seja, o tempo de espera acabou e Deus está executando a fase final da sua batalha vitoriosa contra o mal. E é aqui no livro do Apocalipse que nós podemos enxergar essa batalha, né? O fim, né? Esse tempo de espera. Porque a igreja está, eu repito, a igreja sempre militou, a igreja sempre batalhou pela fé, pelo Cristo. E agora esse tempo que é chegado, a hora é agora, ou seja, o tempo final da sua batalha vitoriosa contra o mal. Em sua primeira carta, o apóstolo João diz, já é a última hora. Né? O mesmo João que escreveu o Apocalipse, João diz, já é a última hora. E quando João diz isso, lá na sua primeira carta, ele está falando justamente desse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Falando dessa última hora, né?
E aí, é claro que ele já tinha falado isso quando ele pregou lá em Atos capítulo 2. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele disse, né? O final dos tempos já chegou. O fim dos séculos é chegado. Agora, meus irmãos, amados irmãos e irmãs, não importa a duração dessa hora. Esse é o grande dilema, né? Se a hora é chegada, e por que ela tanto demora, né? Porque não está, irmãos, no nosso poder. Porque essa hora não é a nossa hora, não é o nosso cronos, não é o nosso relógio. É o tempo de Deus, é o kairos de Deus, né? Essa hora é agora, já dura quantos séculos, né? Já dura muitos séculos, né? Já dura 21 séculos. Então, não importa a duração dessa hora, em termos cronológicos, em tempo registrado no calendário, mas a hora já chegou. É tempo de nós nos despertarmos, de enxergarmos, e a Bíblia, ela nos instrumentaliza a enxergarmos esses tempos finais. Ou estamos esperando mais o que, amada igreja do Senhor? O que é que você está esperando? Uma terceira guerra mundial? Meus amados irmãos, está aí tudo posto. Está aos olhos visíveis. Olhe para os tempos, olhe para as épocas, fomes, guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mortes agora, Covid-19. O que está faltando, irmãos? A hora é agora. Nós não temos o direito de achar que não vai ser nesse tempo. Nós, se pensarmos assim, irmãos, estaremos desconsiderando a promessa, a revelação de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Permanecerá verdadeiro que o tempo está próximo. É breve. Que ele vem sem demora, para que se cumpra o restante das promessas do Senhor, o cumprimento de todas estas promessas. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse alerta, ele não é opcional. Ele não é opcional. Precisamos entender isso. Não é uma questão de eu querer, de eu imaginar, né? De eu achar. Não é opcional. Ele não é negociável, esse alerta. É a soberana palavra de Deus. É essa palavra que está em jogo. É a soberana palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, requer de nós zelo, obediência, fidelidade, completa fidelidade. De um Deus soberano que fala, de quem nos alerta e nos chama ao despertamento. Louvado seja Deus. Então Deus promete uma bênção especial para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam a sua mensagem. São estes que se submetem à palavra, à sua palavra. Estes que obedecem à sua palavra, que creem e confiam. Jesus diz o quê? Vocês são bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem. Há uma exortação, irmãos, no verso 3, e em todo o capítulo também, há uma exortação à fidelidade. Os que respondem ao alerta final serão abençoados de maneira extraordinária, experimentarão ricas bênçãos em Cristo, felicidade, gozo e satisfação. E melhor do que isso, meus amados irmãos, desfrutarão também da presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Desfrutarão da presença de Deus. Desfrutarão do seu poder, da sua paz, da sua graça.
E este alerta do Senhor no livro do Apocalipse é sim, meus amados irmãos, um alerta transformador de vidas. O verso 4 e 5, João diz que a graça e a paz estejam com vocês. Ou seja, o favor imerecido de Deus, que nos concedeu libertação da escravidão dos nossos pecados, nos livrou da condenação eterna por sacrificar o seu Filho por nós. Graça. João diz graça e paz da parte de Deus. Graça do Senhor. Toda a vida cristã é regida por graça. Paulo diz que a graça de Deus vive em mim. É verdade, a graça de Deus vive em nós. Pela graça fomos salvos, pela graça fomos justificados, pela graça fomos regenerados, pela graça crescemos, pela graça recebemos poder de Deus, pela graça o Senhor dirige a nossa vida. Aleluia. Aí João diz graça e paz. Também fomos agraciados com a paz, porque fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus e paz de Deus. Não é só com Deus, é de Deus. O crente tem paz de Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Aí o que é que João diz? Que essa graça e essa paz vem daquele que é, daquele que era e que há de vir. Que coisa tremenda, né? Daquele que é, que era e que há de vir. Verso 4. Presente, daquele que é presente, daquele que era passado, daquele que há de vir futuro. É claro, irmãos, que João está usando uma linguagem com relação a Deus metafórica, falando de tempo e espaço. João está se referindo ao eterno, e dentro da sua limitação, né? Ele fala do presente, do passado e do futuro. Mas se tratando de Deus, ele é eterno, ele é atemporal. Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus não tem futuro, né? No sentido de tempo, tá? Para ele, o presente, o passado e o futuro é a mesma coisa. Aleluia! Então, na eternidade passada, Deus nos escolheu para recebermos sua graça soberana. Ele nos elegeu em Cristo, Efésios 1, verso 3 e 4. No presente, Deus derrama sobre nós esta mesma graça e essa mesma paz. E essa graça e essa paz é derramada nas nossas vidas pelo Espírito Santo em todas as circunstâncias. Ela é imedida. Ela é imedida. No presente e no futuro, continuará nos dando da sua graça e da sua paz por toda a eternidade. Ou seja, irmãos, em Deus, essas questões de presente, passado e futuro, essas questões temporais não cabem a Ele. Ele é o eterno. Ele é o Senhor. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E é interessante, né, que é uma nomenclatura se referindo a Deus, não é? Ressaltando em particular a eternidade do Cristo, não é? do Cristo preexistente, aquele que é, que era e que há de vir. E esse termo, né, esse nome que João dá a Jesus,
assemelha-se ao nome divino, pelo qual Deus disse a Moisés lá na sarça, né? No capítulo 3 do livro de Êxodo, verso 14 e 15, quando Moisés disse para Deus: eu vou em nome de quem? Eu falo em nome de quem? Aí Deus disse: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Moisés, eu serei o que serei. E ao falar dessa forma, irmãos, também casando com essa palavra aqui, do verso de número 4, né? Revela o caráter de Deus, o nome de Deus, o caráter de Deus, a essência de Deus, a majestade de Deus, a preexistência de Deus, a autoexistência de Deus, a soberania, a majestade, dizendo que não há outro além dele, não há outro Deus além dele, não há outro Deus além de mim, diz o Senhor. Ele é, ele era e ele será, né? Eternamente o mesmo, imutável, infinito, inabalável, indestrutível, inatingível, inesgotável. Que coisa linda, meus irmãos. Minhas irmãs, que coisa maravilhosa. Nós poderíamos agora só parar para refletir nisso, de um Deus grande. Não há outro igual a ele. Foi isso que Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou, eu serei o que serei, este é meu nome, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Está aqui, graça e paz daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Só vem dele, a graça vem dele, a paz vem dele. A salvação vem dele, a vida eterna vem dele, o céu vem dele, a glória vem dele, o poder vem dele, a graça, a alegria vem dele, a paz vem dele. A graça e a paz nos são outorgada através do Espírito Santo. Quando ele diz, né? Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, né? Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 Espíritos, na verdade, está se referindo ao Espírito Santo. E aqui ele é descrito numa plenitude, revelando a sua plenitude. O 7 é um número bíblico da perfeição. 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 espíritos. E quando João diz que a graça e a paz vem daquele que é, que era, que há de vir, da parte do Espírito Santo, desses 7 espíritos. O número da perfeição, o número da plenitude, aleluia, o símbolo da perfeição, da totalidade, é o Espírito Santo. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de graça, espírito de verdade, espírito de temor, espírito de santificação, espírito de regeneração. É a multiplicidade desse espírito. Aleluia. Esses 7 espíritos revelam a plenitude sétupla do Espírito. 7. Quando Deus terminou a obra da criação, ele descansou em que dia? No 7º. Olha aí. Olha como o número 7, ele tem uma simbologia bíblica de perfeição, né? Ele fez em 6 e descansa no 7º de toda a sua ordem criada. Ou seja, o 7, plenitude, obra concluída. Aleluia. Que coisa maravilhosa.
Eu não posso, irmãos, deixar de gravar uma live dessa e deixar de dizer aleluia. Eu não posso. Não posso, irmãos. Eu não posso me prender a isso. É mesmo? Eu tenho que dizer aleluia. Eu acredito que vocês também estão dizendo aí, né? Um bocado de coração aí sendo solto. Porque é demais, irmãos. É coisa tremenda. A gente não pode ficar engessado, meus olhos estão lacrimejando, porque a gente é coisa grandiosa, irmãos. É coisa tremenda. Hoje eu passei o dia orando por isso aqui, planejei isso aqui, né? Me resguardei, porque eu sei da seriedade do que é estar aqui diante de vocês, falando desse Deus tão maravilhoso, que nos dá tudo, irmãos. Nos dá tudo. Quando esses 7 espíritos, no qual João cita nesse texto, aplicado ao Espírito Santo, indica que seu poder e sua autoridade são totais. Olha aí. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, esses 7 espíritos aplicados ao Espírito Santo é justamente indicando o seu poder e a sua autoridade plena. Nada foge ao seu controle. O profeta Isaías se referiu ao Espírito Santo como o Espírito do Senhor, como o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de conselho, fortaleza e de temor a Deus. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a fonte de graça e paz. Ele é a fiel testemunha. Ele vai dizer isso no texto, né? Jesus Cristo, a fiel testemunha, pregou a graça e a paz. Ele, como a fiel testemunha, pregou a graça e a paz. Louvado seja Deus. Jesus disse aos fariseus que o seu testemunho era verdadeiro. Olha aí. Quando ele testemunhava dele mesmo, o seu testemunho era verdadeiro. Porque ele é do céu. Ele é celestial. Ele vem da parte de Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. É o Deus que tabernaculou entre nós. É o Deus que se fez carne. É o Logos de Deus. É a palavra revelada. É por isso que ele é a fiel testemunha. Porque ele é a revelação do Pai. E como fiel testemunha, pregou a graça e a paz que vem de Deus. Aí João vai dizer, como primogênito, né? Jesus Cristo, a fiel testemunha e o primogênito. O primogênito dentre os mortos, que padeceu, morreu, mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Louvado seja. Então, ele é o primogênito. Ou seja, Paulo escrevendo aos Colossenses 1:18, ele diz, a fim de que em absolutamente tudo tenha ele a primazia. Ele seja o primeiro, ele seja o princípio. Jesus diz, eu sou o alfa, eu sou o princípio. Ele tem a supremacia. E quando João diz o primogênito dos mortos, ele tem a primazia. Ele é o supremo. Ele é o primeiro. Ele é o princípio. Tudo vem dele, por ele e para ele. Aleluia. Então, como primogênito dentre os mortos, padeceu e ressuscitou para provar graça e paz. Provamos graça e paz por ele. Justificados pela fé,
temos agora paz com Deus, por intermédio de Jesus. Provamos a graça e a paz pelo seu sacrifício. Por ele, como primogênito, recebemos completa reconciliação com o Senhor. Louvado seja Deus. E aí ele continua, né? E o soberano dos reis da terra, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando Jesus se fez carne, não deixou de ser rei. Não deixou de ser Deus. E quando o apóstolo João diz que ele é o soberano dos reis da terra, né? João está dizendo que Jesus está sentado à destra de Deus para distribuir graça, para distribuir paz a quem ele quer, a quem for da sua vontade. Mas ele está sentado no seu trono, derramando graça, distribuindo graça e distribuindo paz. Ou seja, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntas. Essas três pessoas juntas em harmonia para ministrar paz, para ministrar reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício do seu Filho. É Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá reconciliação, é Ele que nos dá graça. As três pessoas da Trindade, juntas para ministrar graça, para derramar graça e derramar paz em nossos corações. Amém? A gente continua no sábado, vai ser terça, quinta e sábado. Eu quero bem sistemático, eu quero encerrar, o tempo já está findando, já está terminando, quero agradecer a vocês. E a gente continua no verso 5 no sábado, e a gente vai dando continuidade. Sábado agora vai ter uma live na igreja, em comemoração ao Dia dos Namorados. Vai ser 19h30. E por conta disso, essa live, que era 20 horas, vai ser 16 horas, tá bom? Vai ser 16 às 17, de 4 às 5. Aí dá tempo o pessoal da igreja, né, também assistir, vocês que quiserem assistir, e devem assistir a live de 19h30. Aí vocês vão ter um intervalo, né, de 5 até as 7h30 para vocês descansarem. Então, excepcionalmente, sábado, porque eu não queria quebrar essa sequência, tá? Porque senão fica muito distante. E vocês talvez tenham se programado, né? Eu sei que se programaram para 8 horas, mas eu não queria deixar para a próxima terça. Eu queria dar sequência também, porque eu não queria, né? Que eu estou com esse projeto. E quando for sábado, 16 horas, eu vou avisar para vocês. A gente vai estar de 16 às 17. Amém? Então, eu quero agradecer a todos. Eu vou abrir aqui os comentários para ver quem está aqui no Instagram, tá certo? No Facebook eu não sei abrir os comentários, mas eu quero agradecer a vocês que estão aqui no Facebook também, né? Eu não sei como é que volta aqui os comentários no Facebook, mas vou aprender. Mas o pessoal do Instagram, quero agradecer a todos vocês, a participação, e vamos continuar, tá? Sempre com a Bíblia na mão, fazendo as anotações, tá? Fazendo as comparações. E o meu objetivo não é criar polêmicas, não, eu nem gosto de polêmica. Meu objetivo é instruir, né? Então, eu não vou entrar em coisas que eu não conheça,
embora se tratando do livro de Apocalipse sendo um livro de símbolos, de tipos, mas eu quero ser mais conclusivo possível, no sentido de lúcido para com os textos realmente que trazem entendimento. Amém? Que um Deus possa abençoar vocês. Quero agradecer a Raquel. Quero agradecer... Quem mais aqui? Amém. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado. Orem por nós. Hoje eu passei o dia orando por isso aqui. É sério, aqui é uma seriedade. Requer muito de mim, porque eu me desgasto bastante, né? Porque eu tenho um compromisso com a palavra, eu tenho um compromisso com o reino de Deus, né? E eu peço oração e espero que vocês me acompanhem aqui. As coisas estão se desenrolando, irmãos, e está sendo maravilhoso. Eu acredito que esse é o caminho. Pastor José, que bênção. Obrigado, Pastor José. Sábado, 19h30, a irmã Carla também, né? Irmã Carla, amém. Eu abri aqui para vocês. O pessoal do Facebook ainda não sei abrir os comentários, mas façam seus comentários. Eu acho que vai estar registrado lá e eu vou curtir os comentários do Facebook. Então, Deus abençoe. Sábado, 16 às 17, é só uma horinha só. É o momento do devocional, né? É o momento que a gente estabeleceu, né? É claro que hoje eu passei 8 horas lendo, para em 1 hora resumir para vocês, né? Então Deus me abençoe, Deus nos abençoe, mas eu faço tudo isso com amor, né? Eu faço tudo isso com amor, porque eu amo a obra de Deus, né? E essa aqui é a minha vida. Eu não sei viver sem isso aqui. É a minha vida. Isso aqui é a minha vida. Então Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. E sábado nós nos encontramos excepcionalmente 16 horas, tá bom? Um beijo, Raquel. Abraço. Abraço para todos. Deus abençoe. Até sábado. Na mesma linha de pensamento a partir do verso 5, tá? E eu acredito que na próxima semana a gente já inicie com as igrejas, né? Mas eu não estou muito avexado, como disse o Matuto, né? Eu não estou muito avexado não, né? Eu estou sentindo a sequência e eu creio que Deus tem coisas grandes para nós, amém? Então a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos e a todas e até sábado, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Fica com Deus, pessoal do Face também.